Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando mais um podcast É Proibido Remar. Estamos aqui nesse domingo, Dia das Mães, 9 de maio, gravando diretamente dos estúdios online Carlos Castilho. E antes da bola rolar, vou mandar aquele recado de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais, facebook.com/É Proibido Remar, no YouTube também no /É Proibido Remar. Além disso, no Instagram e no Twitter, no @É Proibido Remar. E também vou lembrar aos nossos ouvintes que ainda não estão na nossa resenha, manda nas nossas redes sociais uma mensagem para a gente mandar o link para você entrar, que está muito engraçado, tem de tudo e mais um pouco lá, até Deus duvida. Agora Só sim, tem maluco. Agora sim, vamos passar a bola para os recados para os meus camaradas. Começando por ele, Hugo Tati, o nosso advogado. Boa noite, Xará. Boa noite, Hugo. Bom dia, boa tarde. Salve, salve, torcida tricolor, aos nossos ouvintes aí. Primeiramente, um beijo para minha mãe, né, nesse Dia das Mães. Não sei se minha mãe vai escutar, mas fica aí o recado para ela. Tradicional média, né? Tradicional média do meu Xará, já clássico. Aí que a gente vê se a mãe realmente incentiva o filho ou não. Verdade. Mas eu acho que ela escuta sim. Ela até baixou o Spotify recentemente para ouvir. Então tá Depois, certo. um beijo aí para todas as mães tricolores, né, que receberam hoje a ligação do nosso ídolo aí, Dom Fredon. E um salve aí para meus camaradas de bancada. Espero que a gente tenha um bom programa. Cara, Hugo, eu sou tão burro, que na hora que eu fui preencher o número do telefone da minha mãe, eu botei do meu telefone no automático. Também aqui com a gente, já se antecipou, já queimou a largada, Dian, o homem dos devaneios. Boa noite, Dian. Primeiro que é divaneio, você tem que começar a acertar isso. Você tá querendo desmerecer meu personagem aqui dentro. Toda hora, né, cara? Toda hora tem que ficar corrigindo, é foda. Desculpa. Brincadeiras. Mandar um beijo aí pra minha mãe, minha querida mãezinha tricolor também, fazendo aí a mesma média do Hugo. E eu só queria dizer que eu gostava mais da época quando eu acompanhava futebol pelo Lance, pelo GE.com e não pelo site da Forbes. Já cornetou. E fechando a nossa escalação de hoje, temos convidado especial. Vinícius Costa vai falar aqui com a gente sobre vários assuntos, mas especificamente sobre o tema principal desse programa. Boa noite, Vinícius. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Fala, galera. Boa noite aí. Obrigado vocês também pelo convite. Saudações tricolores. Também vou desejar aqui um Feliz Dia das Mães para minha e vou fazer ela assistir aí a gravação. Acho que ela vai ficar um pouco orgulhosa. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Fluminense. É isso. Começando pelo giro de notícias, e a notícia da semana vai ser: o Fluminense vai estrear no Brasileirão Série A2 feminino. E para falar sobre esse assunto, nós temos também uma outra convidada que infelizmente não pôde estar presente aqui com a gente. Quem sabe em breve, fica aí um alerta de spoiler. Eu vou botar aqui o áudio da Sharon Praz, nossa querida amiga aí do Saudações Tricolores. Fala, pessoal. Então, hoje eu vim explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, né? Qual é o formato, como é que classifica, qual a expectativa para o Fluminense e também um pouquinho do nosso histórico na competição. Bom, então vamos entender como é que funciona o Campeonato Brasileiro Série A2, né? Como se fosse a Série B do Campeonato Feminino. São 36 times, e para classificar são os 4 rebaixados da Série A1 do ano anterior, um representante de cada um dos 27 estados, ou seja, de cada campeão estadual, e os 5 melhores times no ranking da CBF no masculino que já não estiverem na A1. Isso aí totaliza 36 vagas, são 36 times, que na primeira fase são divididos em 6 grupos de 6. Nessa primeira rodada, cada time tem 5 jogos, né? Os grupos se enfrentam internamente. Então, no caso do Fluminense, né, o grupo D é composto por Vila Nova, Criciúma, Red Bull, Bragantino, Sport e Atlético Goianiense. Serão os primeiros confrontos do tricolor em busca do acesso para a elite do futebol. E o Fluminense tem a estreia em casa já contra o Vila Nova nesse domingo, dia 16, às 3 horas, na nossa casa, lá em Laranjeiras. Tá, mas e como é que faz para classificar para a segunda fase? Bom, para isso não é tão difícil. O Fluminense teria que ficar ou em primeiro ou em segundo para se classificar com certeza, ou ser um dos 4 melhores terceiros colocados. Bom, são 6 terceiros colocados, já que são 6 grupos, então o Fluminense teria que fazer uma campanha razoável. Lembrando que, puxando já um pouquinho do nosso histórico, tanto em 2019, nossa primeira participação, quanto em 2020, o Fluminense passou aí
da primeira fase sem muitas preocupações. Em 2019 foi a primeira participação do Flu. O Campeonato Brasileiro A2 existe desde 2017, então era a terceira edição da competição e primeira vez que o Fluminense participava. E na sua estreia, o Fluminense fez uma campanha na primeira fase com 3 vitórias, uma delas inclusive sobre o Vasco, um empate, uma derrota, e acabou sendo eliminado na segunda fase, né, nas oitavas de final, contra o Grêmio. O Grêmio passou sem muita dificuldade, fez 1-0 aqui em Laranjeiras, e lá em Porto Alegre fizeram uma goleada por 5-0, sem chance do Fluminense passar de fase. Já em 2020 foi um pouco diferente, né? O Fluminense não passou nas oitavas no detalhe. A gente faz uma primeira fase também muito boa, com 3 vitórias, uma derrota, que acabou sendo para o Napoli, né, o campeão, e um empate. E na segunda fase o Fluminense cai para Fortaleza nos pênaltis. A gente vence por 1-0 jogando em casa, perde por 1-0 jogando lá, e acaba caindo nos pênaltis, ou seja, foi no detalhe. Detalhe que também para essa temporada a artilheira foi Letícia, né, com 4 gols. Letícia, que é a maior artilheira da história do Fluminense no futebol feminino, com 19 gols. E mas faltou falar o mais importante, que é como é que o Fluminense vai subir para 1, né? Como é que se classifica? Se classificam para disputar a elite do Campeonato Brasileiro os 4 clubes semifinalistas. Então o Fluminense não precisa estar na final, não precisa ser campeão para se classificar, né? Mas tendo em vista que é sempre muito bom comemorar um título, seria o segundo título do futebol feminino do Fluminense, né? Teve sub-18 aí em 2020. E seria muito legal poder comemorar mais um título feminino. E agora, falando um pouco do nosso time, o Fluminense reforçou para 2021. O Fluminense trouxe reforços, sobretudo no meio de campo, no ataque e nas laterais. Então chegou a Verônica, meia, que joga como meia, como volante. Teve passagem já pelo Botafogo, a Paula, que joga como meia, e teve passagem pelo Ferroviária, que é no futebol feminino, né, um gigante. Juliana também, atacante, com passagens pelo Real Brasília, um time de muita expressão no futebol feminino, inclusive está jogando a Série A1 do Campeonato Brasileiro. A Jéssica, lateral direita, também com passagem pelo Real Brasília. Beatriz, meia atacante, que jogou já pelo Botafogo. E Andresa Souza, uma lateral. Esses são os reforços que chegam ao Fluminense, e isso sem contar os reforços de casa. Algumas jogadoras que integram o Sub-18, mas que ou vão começar a integrar gradualmente o profissional ou já foram incorporadas de fato ao elenco. Então a gente tem aí Tarciane, Luane, Núbia, Kailane, jogadoras que foram muito aproveitadas tanto em 2019 quanto em 2020 pela Thaisa Passos, nossa técnica, além dos destaques que a gente já tinha, né? Letícia, nossa artilheira, camisa 9, Kelly, nossa camisa 10, Lene, Maria Luísa, temos aí grandes jogadoras. E o Fluminense vem com certeza forte em busca pelo acesso. E quem sabe esse ano a gente consegue finalmente comemorar essa conquista, que pode vir através de título ou não. Mas vai ser com certeza uma conquista colocar o Fluminense na elite do futebol brasileiro, jogando a Série A1 do lado dos gigantes, de Palmeiras, de Corinthians, São Paulo, Santos, enfim, Grêmio. Enfim, pessoal, é isso. Um pouquinho do histórico e do contexto no qual o Fluminense chega agora para estrear na A2. Tamo junto. Depois do panorama completíssimo da nossa querida Sharon Praz, obrigado aí por ela, do canal Saudações Tricolores, mais uma vez pela participação aqui, dessa vez à distância, né, Sharon, infelizmente, mas mais uma vez o panorama completo aí, fica até difícil falar depois disso, mas eu vou passar para os camaradas e se eles querem comentar ou opinar alguma coisa. Dian, algum complemento aí sobre o Brasileirão A2 do Fluminense? Semana que vem, desculpa, só complementar que eu esqueci de falar, estreia dia 16 de maio. Manda bala aí, Dian. Cara, eu acho que a principal coisa que eu tenho para falar assistam jogos quando der, acompanhem as notícias, interajam nas redes sociais, porque o futebol feminino precisa de visibilidade e principalmente nesse momento que a gente vive, onde a gente está começando tarde, mas felizmente já está começando a ter um pouco mais de discussão sobre questões estruturais da nossa cidade, como machismo, racismo, homofobia, que não são situações singulares, né, mas são coisas que estão ali intrínsecas na forma como a sociedade é organizada, estruturada e se comporta desde sempre. Então vem
esse início do futebol feminino do Fluminense começando a ter mais espaço na mídia, começando a ter mais participação, é um passo para a gente estar reduzindo o machismo no futebol. Então, fico muito até feliz da gente ter uma pessoa extremamente engajada com um assunto como a Sharon, e que a gente possa estar tendo essa participações dela aqui. Já teve um episódio sobre futebol feminino, agora essa participação por áudio. Acredito que teremos mais participações aí na frente. Então, fica aí o recado. Dá uma força, acompanha. Eu sei que não vai ser da hora para outra, mas é importante dar esse primeiro passo. Xará, seu complemento aí sobre fusão na Série A2 do Brasileiro. Não, acho que o Jean falou muito bem, cara. Acho que o Jean falou muito bem, o recado tá dado. Eu também, cara, eu fico bastante feliz da gente sempre tentar, na medida do possível, obviamente, mas tentar sempre incluir nos nossos programas, né, na nossa grade, nessa nossa programação, essa abordagem sobre o futebol feminino. Obviamente que o podcast também é recente, a gente espera ainda conseguir fazer bastante. E agradecer a Sharon, cara. Agradecer a Sharon. Acho que a gente tá... Só discordo dela que eu acho que a gente tem que buscar o título. Só o acesso é pouco pro Fluminense. Isso aí. E vamos pra cima, cara. Todo apoio ao futebol feminino do Fluminense. E que o Fluminense, aí eu acho que é bom a gente reforçar aquela crítica, Xará, que a gente fez, que ela fez, inclusive, quando ela participou aqui, sobre a questão do uniforme, né, da fornecedora de material esportivo, Boa. sobre a questão da abordagem do clube também, que eu acho que o clube tem que abordar melhor o futebol feminino nas suas redes sociais. Tem exemplo de outros clubes que têm redes sociais próprias do futebol feminino para não embolar as notícias. Enfim, eu acho que o Fluminense tem que dar uma atenção maior nessa questão das redes sociais, da abordagem, para tentar aproximar o público mesmo. Que eu acho que a torcida, a partir do momento que a gente ganhou aquele título no Sub-18, eu acho que a torcida está cada vez mais interessada no futebol feminino, e é justo, porque, como a gente falou aqui, lugar de mulher onde ela quiser, inclusive jogando bola, ganhando título pelo Fluminense. Principalmente jogando bola e ganhando título pelo Fluminense. E só complementar duas coisas aqui, belíssimo recado de vocês, Xará, isso aí. Antes de passar a bola para o nosso convidado também dar o pitaco dele aí, vou passar o arroba da Sharon no Twitter aqui, ó. Sharon N. Praz. Então é SHARONNPRAIS. Nosso programa, como a gente já falaram aí, é bem recente, mas a gente fez um programa onde o tema principal era o futebol feminino, programa 7. Para quem quiser acompanhar lá, só ver o nosso feed aí que vai ter informação. Vinícius, manda bala aí também no seu pitaco aí sobre o futebol feminino do Fluminense. Bom, eu acho que quando tem Fluminense, seja no campo, quadra, qualquer natação, a gente, eu acho que como tricolor tem que estar torcendo, né, vibrando, e principalmente no futebol, né, eu acho que é a paixão de todo tricolor. No ano passado, no título, até parecia que era um campeonato muito importante, vibrei a mesma coisa, gritei na varanda e tudo, campeão todos nós. Pelo futebol feminino. Então, que bom, né, que o futebol, não só do Fluminense, mas brasileiro, voltou, né, a dar força, né, para o futebol feminino. Aí eu não sei se o Jean vai lembrar, o Jean é bem mais novo do que eu, né, mas eu lembro na época que a Suzana Werner jogava no time do Fluminense. Né? Ele não vai lembrar não, mas eu lembro. Então... Poxa, novamente, né, o Fluminense aí tá na vanguarda do futebol feminino, acho que é bastante importante, e como o Hugo disse, né, talvez valha a pena o clube dar uma maior relevância nisso e tratar de uma forma segregada, né, do futebol masculino, para não ficar na poluição das notícias. Eu acho que valeria muito a pena, e tô também na torcida aí, para não só a classificação, mas também pelo título aí, botar a gente na primeira divisão. É isso. Vamos agora ao tema principal do nosso programa. Vamos falar sobre a divulgação do balanço patrimonial do Fluminense no ano de 2020. E o Vinícius, além de dar todo o pitaco no programa, nosso especialista aqui na área vai dar o panorama aí. Vinícius, manda bala no panorama aí, que a gente não sabe nada de contabilidade, então a casa é sua. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos tentar falar um pouco tirar um pouco desse bicho de 7 cabeças aí pro torcedor tricolor, né? Que... anualmente, trimestralmente, a gente fica ansioso, né, esperando os números do clube, saber como é que estão as finanças, se estão melhorando, se não estão, quando que vai ser aquela mudança de chave, né, que entra presidente, sai presidente e a situação não muda. Mas vamos começar falando um pouco de como é que funciona, né, esses números. Basicamente, eles estão divididos ali,
se a gente for pegar num balanço patrimonial. O que seria esse balanço patrimonial? Ele está dividido em dois blocos, dois grandes blocos, né? Na esquerda, a gente pode considerar os bens e os direitos, né, do clube. E quando a gente fala bens e direitos, tem diversas possibilidades. Dentre elas, o que tem? Tem a conta banco, né, do clube. Nós temos ali os valores a receber, né, que são direitos do clube. E esses contas a receber, eles são oriundos de vendas de jogadores. Por exemplo, hoje eu acho que o saldo a receber que a gente tem mais importante ainda é da venda do João Pedro lá para o Watford. Tá? E aí a gente tem, né, a parte circulante, o não circulante, para complicar mais ainda a cabeça do torcedor, mas na regra contábil, o circulante é aquilo que está para vencer a 12 meses para frente. O que for de uma data posterior, ele entra como não circulante. Essa é a pequena diferença. E também ali no ativo, o que nós temos principalmente? Temos o imobilizado, que aí são imobilizado, como o próprio nome diz, é a sede, é o CT, é a estrutura, né, do clube. E o outro ponto positivo, o outro ponto importante ali no ativo é a parte do intangível. O que seria o intangível? Ali estão registrados os direitos federativos dos jogadores, aqueles que a gente adquire, né, já no profissional, mas também tem a nossa categoria de base, tão importante quanto. Então, esse ativo do clube, né, o jogador é um ativo do clube, ele fica registrado pelo valor que a gente paga por ele, seja ele profissional, mas se ele for um atleta da nossa base, todo aquele investimento que a gente faz no atleta, né, com salário, ao longo desse tempo ele vai compondo esse ativo. No momento que ele se torna um jogador profissional, ele vai sendo amortizado para o resultado do clube no prazo do seu contrato com o Fluminense. Caso esse jogador seja vendido, né, como acontece hoje em dia no Fluminense pela necessidade de caixa, o valor que foi investido ele vai automaticamente ser revertido para o resultado, porque a gente teve a venda desse jogador. Então, não é mais um ativo do clube. Então, esses são os principais itens que estão na parte esquerda, vamos dizer assim, do balanço, que estão os bens e os direitos do Fluminense. Tá? Vini, deixa eu fazer uma perguntinha só sobre ativo. Você falou que a partir do momento que o jogador tem um contrato com o clube, esse valor passa a ser amortizado até o fim do contrato. Faz diferença para o balanço financeiro se o jogador vai ser vendido no início ou no final do contrato? Isso pode ter algum impacto ou não? Na parte contábil, não vejo impacto, não. O impacto vai ser, vamos dizer assim, menor no final do contrato, porque basicamente aquele valor do contrato dele já foi amortizado ao longo do tempo, né? Eu acho que do início ou no final do contrato, eu acho que pesa mais essa parte da Lei Pelé, né, que deixa o clube mais fragilizado com um problema lá dos 6 meses, onde ele pode assinar um pré-contrato e aí a gente acaba perdendo. Acho que isso é o mais importante em si do que a amortização, tá? E então, isso é a parte do ativo do clube, então vamos falar um pouco da parte do passivo, né, que eu acho que hoje é o mais importante do clube, onde a torcida queria que fosse melhor saneado, vamos dizer assim, no passivo. Passa ano, entra ano e o passivo só aumenta, né? Hoje o Fluminense tem um passivo de 768 milhões, ele subiu 50 milhões no ano de 2020, né? Parece uma bola de neve, preocupa o torcedor porque faz com que o clube não tenha um capital de giro para fazer investimentos. A gente pode ver hoje no clube, né? Se eu não me engano, os 2 últimos foram o Michel e o Pacheco. Então, a gente está com poucos recursos para poder fazer investimentos em jogadores. Então, por isso que até a torcida torce bastante para que seja utilizada a base, porque aí você consegue ter um desafogo, né, na parte de salários, para que a gente possa ter um fôlego financeiro. Tá? Então, na parte do passivo, basicamente, a principal conta, vamos dizer assim, é a de contingência, né? E aí é um problema histórico aí do Fluminense, a cada dia estoura um novo jogador entrando na justiça, né? O caso Miguel aí, mais um, na sexta-feira. Eu que sou bastante entusiasta da base, até com um grupo de tricolores, sou o maior entusiasta, para mim, bota toda a molecada para jogar, e é mais um, né, que provavelmente a gente vai perder, e mais uma possível contingência aí. Torço para que o Fluminense tenha pago tudo certinho e que não se torne mais um aumento, né, dessa bola de neve. Então, o principal conta é essa passiva de provisão para contingência, mas também a outra coisa bastante importante, né, que os clubes não dão
tanta importância, mas que volta e meia precisa do governo federal como ajuda, né? É a parte dos impostos. Então, é a segunda maior valor que o Fluminense tem. Somados os dois, deve estar batendo quase R$500 milhão. Então, é um valor muito alto também, que parece que o Mário vem pagando, né? O Profut deu uma parada por causa da pandemia aí, o governo deu essa brecada, mas é uma coisa que acaba prejudicando o clube. Eu acho que o encargo desses dois grupos, eles são muito altos e faz com que a gente não tenha esse fôlego no resultado para poder desalavancar o clube, né? O clube de futebol funciona como uma empresa. Então, toda empresa tem seu passivo, né? Tem que ter dívida, porque ela precisa gerar a empresa. Então, só que tem um valor bom para ótimo, de capital de giro, de estrutura de passivo da empresa. Então, enquanto você não ajusta isso, a empresa não consegue caminhar, ela parece que está uma estrutura muito grande e aí você parece estar correndo atrás do próprio rabo. Tá? Então, o Fluminense precisa ajustar, né, seu resultado para que a gente consiga vender aí mais uns 3 Kaiques para ver se a gente sai desse buraco, né? Não adianta pegar o dinheiro do Kaique, na minha visão, e a gente contratar jogadores mais em final de carreira e que não deu resultado no campo. Porque se não der no campo, a gente não vai conseguir, não. Vai só enxugar gelo. Tá? Então, isso aí seria as duas estruturas, né, do ativo e do passivo. E lá no passivo, lá no final, né, que já é no patrimônio líquido, nós temos uma linha que a gente chama, ali no caso está prejuízos acumulados. Mas essa conta de prejuízos acumulados é como se fosse uma conta sintética. Quando a gente clica nele e se torna uma conta analítica, é o que a gente chama da DRE, que seria o resultado do Fluminense. Tá? E também é uma coisa todo ano que a gente espera bastante. E aí eu ia passar rápido aqui no resultado do Fluminense. Ano de 2020, a receita caiu, né, como já era de se esperar, principalmente por causa de bilheteria. Teve uma redução aqui de 15 milhões. Na parte de transmissão e premiação também caiu um pouco, mesmo o Fluminense tendo ficado em quinto, mas é porque a premiação também ocorreu em 2021. O clube, até lá nas notas de eventos subsequentes, eles relatam isso. Tá? Mas também... Desculpa, Vinícius, desculpa te cortar. Você tem o valor desse... Da premiação do Brasileiro? Eu acho que fica... Sim, da premiação e da transmissão. Então, o direito de transmissão em 2020 ficou em 87 milhões, enquanto em 2019 era 108 milhões. Tá? Então tem essa diferença aí de 20 milhões, que eu acho que foi o que bateu na premiação pelo quinto lugar no Brasileiro. Entendi. Isso é até uma coisa, quando a gente analisa essa parte principalmente da premiação, até comparando com outros clubes que foram mais à frente na Copa do Brasil e Libertadores, o Fluminense ano passado, por ter caído rápido na Sul-Americana e na Copa do Brasil, são duas competições que dão dinheiro, e até quando o Mário estava... Antes dele fazer a campanha, eu participei até de uma reunião, não, né? Teve uma apresentação dele, do Celso e do Tenório em Botafogo, eu fui e tal. Só como tricolor, sem querer nada, né? Mas o argumento dele era que o Fluminense precisava fazer um time forte justamente para ir bem nessas competições de mata-mata. Por exemplo, a Copa do Brasil é um campeonato relativamente curto e que paga muito mais do que o brasileiro. Ah, é? Paga mais que o brasileiro? Muito mais. Muito mais. Que isso, cara? Essa eu não sabia, desculpa a minha surpresa. Isso foi depois da reformulação que a CBF fez na Copa do Brasil, pô. Aí tornou a Copa do Brasil o torneio mais rentável do Brasil, acho que um dos maiores da América Latina, se não o maior também. Porque o valor da premiação é muito grande. Porque não faz o menor sentido, né? Vamos ser franco. O brasileiro é bem mais difícil. Não, eu acho que faz sentido sim, porque vai até um pouco naquela ideia de você ter um campeonato de mata-mata tão forte quanto a Liga, né? Que é uma questão que o pessoal batia muito na tecla que o Brasileirão de antigamente era muito melhor porque você tinha um mata-mata. E agora você tem uma competição que é tão importante quanto... Acho que para o clube, né, do ponto de vista econômico, a Copa do Brasil ela tem um peso muito maior até do que o Brasileiro, e você cria ali uma segunda competição de mesma relevância que o Campeonato Brasileiro,
para você que tenha um interesse positivo para o clube e que sacie aquela vontade do torcedor de ter um campeonato forte, com muito valor, que seja de mata-mata. No primeiro ano, se eu não me engano, foi 50 milhões. Não, só vou pontuar uma coisa. Eu entendi tudo que você falou, mas eu não concordo, porque eu acho que o brasileiro é infinitamente mais importante que a Copa do Brasil, é isso. Eu também acho que é importante. Acho que é questão de nome. Se o Brasileirão vira Liga do Brasil e a Copa do Brasil vira Campeonato Brasileiro, as pessoas passam a dar mais valor. E é uma questão de cultura. A gente ficou muito tempo com o nome do Campeonato Brasileiro. Então, acho que com o tempo, a ideia é que ou você tem a Copa do Brasil muito mais valorizada que o Brasileirão, que eu acho que não vai acontecer, mas que sim que você tenha duas ligas muito parecidas, como você tem, por exemplo, na Inglaterra, que você tem a Premier League e você tem a FA Cup, que em termos de importância para os clubes são equivalentes. Pelo menos no FM e no FIFA, na hora que você abre lá o modo treinador, os caras colocam chegar na semifinal da FA Cup. Tá de sacanagem, Dian. Porra, foda-se FM, caralho. Vinícius, desculpa aí pela mais um divaneio. Segue aí, pô. Nada. Então o Mário, ele argumentava muito isso, que seria bom preparar um time para ir longe no mata-mata, né? Principalmente da Copa do Brasil. Então, quando a gente pega aqui, 2019 a gente arrecadou 8 milhões e 200 e no ano passado foram 5 milhões e 900, porque a gente acabou saindo ali nas oitavas para o Atlético Goianiense. E na Sul-Americana também o impacto disso é grande. Em 2019 a gente arrecadou 6 milhões e meio, tendo sido eliminado lá pelo Corinthians. E ano passado, quando a gente caiu na primeira fase, a gente arrecadou 1 milhão e 300 só. Então, se a gente pegar clubes que chegaram longe nesses dois campeonatos, ele arrecadou 30 milhões. O Fluminense aqui ficou com 9. Então, isso no final faz muita diferença, né? Tomara que o Fluminense esse ano chegue longe aí na Copa do Brasil, apesar do azar que a gente está esse ano em sorteio, mas acho que a gente consegue passar aí, tá? Então, sobre a receita, né? Foi essa redução aí que eu comentei na bilheteria e também em vendas de atletas. Nós em 2019 tivemos a venda ali do Pedro, então em 2020 ficamos prejudicados por causa disso. Mas também tivemos pontos positivos, principalmente o sócio-futebol. A arrecadação com as mensalidades do programa sócio-torcedor duplicaram no ano, se tornando uma receita importante para o clube. Deixa eu te cortar, porque sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, um dos principais responsáveis está aqui nesse programa, meu xará. Legal. Mas isso duplicou, né? Que bom que a torcida, acho que deu até uma caída agora, né? Mas eu acho que eles precisam aplicar melhor um pouco o dinheiro do torcedor para poder cobrar mais, mas faz parte. Ô Vini, tira uma dúvida, passivo é sinônimo de dívida ou dívida é um tipo de passivo? Nenhum nem outro, essa. Vamos chamar a dívida um tipo de passivo. É porque o passivo ele é composto, né? Passivo de terceiro e passivo próprio. O nome não é esse, mas é capital de terceiro e capital próprio. O capital de terceiro, os dois são uma dívida. Um é dívida com fornecedor, com funcionário, com governo. O outro seria uma dívida com sócio, proprietário, acionista, entendeu? Mas ambos são dívidas, né? O passivo é uma dívida, vamos dizer assim, tá? Então, falamos da receita, né, que caiu e o que subiu, principalmente pelo sócio-torcedor. Indo para um pouco agora sobre a parte de custos, né? O clube alega sempre que vamos otimizar salário, reduzir para tenha mais dinheiro, né? Mas entra ano e sai ano também e os gastos que a gente tem com salários, eles aumentam. Se a gente pegar ano agora de 2020, com salários e atletas, nós saímos de 55 milhões em 2019 para 63 milhões em 2020. Isso preocupa um pouco porque é aquilo, né? Acho que a torcida precisa entender que o clube vai precisar, em algum momento, passar por uma austeridade para que a gente possa ter recursos para investir em melhores jogadores, né? Não tem uma outra receita. A não ser que a gente consiga vender uns 5 de uma vez ao preço do Kaique também para a gente dar esse fôlego, né?
Mesmo quando a gente também vendeu bem, tipo o caso do Gerson, a gente terminou devendo pro empresário. Parece que a gente tomou prejuízo, né, no final das contas. Mas a gente torce aí para que utilizem mais a nossa base e que nos dê bastante frutos, não só tecnicamente, como também financeiramente, tá? E aí agora eu vou chegar mais indo já para a parte final aqui do resultado, onde o clube também, como uma promessa de campanha do Mário, que foi a tão falada segregação dos centros de custo, né? O que seria essa segregação dos centros de custo? Basicamente, ele deveria segregar o clube naquelas, vamos dizer, modalidades, né, que nós temos, como se fossem unidades geradoras de caixa do clube. Aí estamos falando do futebol, do basquete, do vôlei. Vinícius, deixa eu te cortar, desculpa te cortar aí. Seriam como se fossem filiais ou não? Forçando a barra poderia. São, como é que eu vou dizer? São os negócios que estão dentro da empresa Fluminense. Vou dar um exemplo. Pensa na Ambev. Você tem o centro de custo da cervejaria X, você tem o centro de custo do ponto de distribuição Y, e aí dentro desses grandes centros de custo, você tem o centro de custo que é da engenharia, o que é o centro de custo que é da fabricação, que é da área de segurança do trabalho, da área de RH. É como se você fosse segregando a sua empresa em atividades diferentes, e essas atividades fossem quebrando em microatividades, e você tivesse ali um orçamento de despesa e receita para cada uma dessas atividades. Vinícius. Poderíamos chamar de filiais, mas é como se o Fluminense fosse a empresa, e essa empresa ela tem algumas elas têm umas geradoras de caixa, vamos dizer assim. Uma delas, como principal, é o futebol, mas também temos o basquete, nós temos o vôlei, nós temos a natação, os saltos ornamentais. Então, o que seria essa segregação dos centros de custo, né? Pegar cada modalidade dessa de esporte e, quanto que eu arrecado num vôlei e quanto que eu gasto? Quanto que eu arrecado com basquete e quanto que eu gasto? E aí, depois que a gente fizesse essa segregação, a gente poder ver, poxa, olha só, o basquete está deficitário, a natação está deficitária. E aí eu te pergunto, será que algum desses esportes olímpicos ele se sustenta sozinho? É essa pergunta que a torcida do Fluminense ainda não obteve com o Mário. Tá? Embora a gente saiba a resposta. A resposta ela vem aqui no balanço, né? Mas uma hora ela aparece, mas ninguém apareceu até hoje para falar isso. E por que não suspende até que você crie um modelo que ele seja sustentável? Porque dizem muito que o COB, né, o governo federal, ele incentiva os clubes, só que o Fluminense parece que não tem uma tal da CND, que aí faz com que o clube não consiga arrecadar. Então a gente entra ano e sai ano também, a gente toma esse prejuízo dos esportes olímpicos, que eles acabam tirando o dinheiro do business core do Fluminense, que é o futebol. Então, quando a gente vai para o balanço... Desculpa te cortar, só para complementar uma coisa. É importante segregar, o que você está falando aí, é importante segregar por esporte, porque assim, a gente sabe que, no geral, os esportes olímpicos é deficitário, mas possivelmente alguns esportes não sejam. Exatamente. Então é importante segregar para você ver. Então é importante segregar para não ficar com tudo esportes olímpicos. Assim. O todo é obviamente deficitário, mas de repente basquete ou vôlei não sejam, e a gente não tem nem como mensurar isso. Exatamente. E até para você ter, por exemplo, o caso do vôlei, eu acho que o vôlei ele tem parceria, eu acho que tem parceria. Então, assim, você às vezes acaba tendo uma coisa que às vezes o Fluminense só empresta a marca e você não tem visão do quanto isso tem impacto ou não e não dá para avaliar, né? Então, você só vê o resultado final, mas você não vê a composição dele, você não vê se existe, né, um ponto positivo no meio daqueles números negativos. Se o Fluminense já está com dificuldade de conseguir patrocinador master, você imagina ali para um vôlei, né? Eu lembro que o vôlei, a própria Zinzane já tinha no vôlei e tal. Mas é isso. A gente aguarda essa segregação, essa divulgação e, na minha opinião, eles deveriam ter suspendido, feito esse trabalho de casa e depois ir soltando os esportes que forem superavitários, vai voltando ao normal. Mas precisa dar uma fechada um pouco na torneira. Tá? E aí, falando um pouco disso, né, no balanço sempre vai refletir essa informação.
Quando a gente vai ver lá na divulgação adicional do resultado, a gente pode ver que o futebol masculino, profissional e amador, teve um lucro de 38 milhões. O futebol feminino, nós tivemos um prejuízo aí de 1.880.000. Mas aí a gente vai para os maiores valores. E aí a gente está falando aqui do Clube Social Esportes Olímpicos, que tiveram um prejuízo de 15 milhões. E tem uma outra conta aqui que eles chamaram de outros, no valor de 21 milhões, que eles dizem que estão apresentados custos administrativos e outros compartilhados por todas as áreas, inclusive o segmento de futebol. Para uma melhor transparência até do balanço e do resultado, o clube precisaria explicar melhor, né? Porque é um valor relevante se a gente for olhar como um todo, e quando a gente coloca com outros, a gente dá uma certa... não dá uma importância, mas pelo valor ele é mais importante. Em outros cabe tudo, né? Exatamente. O que seriam esses outros, né? Será que... Normalmente outros você dá para uma coisa que agrega resíduos, né? E aí... E um valor irrelevante. É como se fossem vários pequenos pedaços que continua sendo pequeno e aí ele virou outros. Mas no resultado do Fluminense, esse outros... 21 milhões de prejuízo, não tem como se chamar de outros. Então, um clube que poderia talvez estar ali com perto de 30 milhões de lucro, a gente acaba praticamente ficando zerado por causa desses outros centros de custo que o futebol, como centro de custo principal, está tendo que carregar nas costas. Tá? Então, essa parte do resultado. Tá? Ô, Vini, é nessa questão do outros que entra a questão quando a gente consegue avaliar se um balanço é bom, se um balanço é ruim, porque assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente analisa os números do balanço, a gente tem toda aquela questão de falar que não confia nos números. Então, abstraindo um pouco ali do calor, né, da vontade do torcedor e tal, indo para uma questão um pouco mais fria e racional, essas duas questões soam um pouco contraditórias dentro da teoria da argumentação. Aí eu queria até que você explicasse um pouco para a gente sobre o que é um bom... por que mesmo não sendo talvez o melhor dos balanços, a gente consegue sim fazer boas análises dele. Eu sou auditor também, acabei esquecendo de comentar com vocês, sou auditor há pelo menos 15 anos. Já fui auditor externo e hoje sou auditor interno, então essa parte de balanço acaba me fascinando. E quando vocês me chamaram, eu comecei a futucar tudo no balanço do Fluminense. Mas, na verdade, quando a gente está falando de um balanço que ele foi auditado, eu acho sim que ele tem que ser levado em consideração, ele é importante, só que tem também, assim como temos vamos dizer assim, um clube que é pequeno, um clube grande, né? Nós também temos no caso da empresa de auditoria. Se eu não me engano, o Fluminense já é auditado por essa empresa há bastante tempo, e eu acho que isso acaba não sendo muito saudável. Por quê? Porque o auditor ele já fica viciado, ele já fica muito próximo, né, da administração e acaba tendo que aceitar que as informações não fiquem às claras no balanço, né? Eu posso dizer, no caso, na nota de eventos subsequentes, que é lá no final do balanço, que essa nota sempre tem que ter, e ela descreve, né, tudo que aconteceu de evento relevante no período posterior à data do balanço, que no caso aqui a gente está falando de 31 de dezembro de 2020. Então o clube divulgou a premiação do Brasileiro, botou valor e tudo, só que na venda do Kaique não foi descrito os valores, ela só praticamente falou que foi vendido. Então eu senti a falta disso, de algumas coisas nessa parte da informação. E aí quando a gente vai comparar com uma empresa grande, e aí eu estou falando das Big Four, da auditoria, talvez para elas não seja um mercado que o atraia, porque a gente vê que o futebol ainda é um pouco amador no Brasil, né? Então eles ficam com medo de colocar a imagem deles para assinar um parecer. Então tem um clube só no Brasil que ele precisou aí de 6 anos
fazendo alterações junto com a consultoria da empresa para que ele pudesse ser auditado por uma empresa Big Four. Eu torço, né, para o Fluminense caminhar também nessa direção, porque melhora em todos os sentidos. Você consegue atrair mais torcedores, porque eles vão se sentir mais confiantes com a administração, você consegue uma maior credibilidade no mercado, e aí eu já estou dizendo no mercado financeiro, né? Se o Fluminense precisar captar dinheiro, com certeza vai ser um dinheiro mais barato do que é hoje. Então, acho que é uma coisa que todo mundo acaba ganhando. Tá? Então, essa é um pouco da diferença. Mas esses números que são divulgados pelo Fluminense, acho que dá para a gente confiar, mesmo tendo algumas dúvidas, assim, uma certa falta de transparência. Tá, Diego? Que eu vi, assim, eu lembro que no Twitter eu vi alguém falando assim, foram 15 milhões de prejuízo, se não forem mais. Eu fico tipo, cara, eu acho que tem coisas que você pode criticar, mas assim, acho que o Fluminense também não ia chegar e mentir o número do prejuízo. Eu não sei se tem como você fazer isso. Eu não sei se alguma empresa assinaria a auditoria daquilo e falar assim, não, realmente, vamos fingir que sumiram 5 milhões, vamos botar numa caixa de outros. Não sei se isso pode acontecer ou não. Então... Então, eu acho que esse torcedor que falou isso, talvez ele tenha pensado justamente nisso. Ó. Foi 14, mas tem um 21 ali. Se eu não sei o que significa o 21, pode ter coisa de esportes olímpicos ali também, entendeu? Então, acho que essa é a desconfiança do torcedor. Mas no final, o resultado do Fluminense, o final é aquele. Agora, o que está segregado em cada caixinha, né? Aí que pode gerar essas dúvidas mesmo. Entendi. Eu acho que o Vini você trouxe até algumas comparações, não trouxe? Eu cheguei a dar uma olhada, basicamente nos resultados de alguns outros clubes, né? E aí eu dei uma olhada principalmente no São Paulo, Botafogo. Os dois tiveram prejuízos altos em 2020. São Paulo, se não me engano, foi mais de 100 milhões. Botafogo com certeza. O São Paulo, acho que também foi, né? Custo muito alto de pessoal. Mas aí, falando de dois clubes que eu vejo bastante as pessoas comentarem no Twitter, que fossem exemplos a serem seguidos pelo Fluminense, que aí são Grêmio e Atlético Paranaense. Os dois tiveram lucro em 2020. Ambos não têm, né, os famosos esportes olímpicos. Eu acho que o Grêmio nem o social tem mais. Então são clubes que estão focados, né, somente no futebol e vem crescendo. A gente vem aí vendo, né, o Grêmio participando todo ano de Libertadores, o próprio Atlético Paranaense aí beliscou a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Então eu acho que o Fluminense tende a seguir. Diga lá, Xará. Eu queria pegar até o gancho aí que o Vinícius falou esse comparativo com outros clubes, né? Primeiro agradecer o Vinícius de novo, que é um tema muito complexo e para a gente que não é da área, né? É difícil. Eu até tentei abrir o balanço e tentar entender alguma coisa ali, assim. Dá para entender alguma coisa ou outra, mas é bem complexo de fato. Então, assim, a sua explanação ajuda a gente a compreender um todo, assim, né? Mas eu queria pegar um gancho até sobre a questão do sócio-futebol, que eu acho que é um ponto que a mídia até destacou, né? Eu acho que vale a gente destacar, que foi esse acréscimo aí de 97% na receita com sócio-futebol, né, do Fluminense, que em 2019 teve uma receita, pelo que eu entendi, tá? Teve uma receita ali de uns 5 milhões e alguma coisa em 2019, e 2020 já passou de 10 milhões, né? O que mostra que a importância, aquilo que a gente sempre fala no programa, a importância de ser sócio, né? A arrecadação do sócio ele tem um potencial para ser muito maior, inclusive que um patrocínio master, que a gente tanto pede, e é legítimo a gente cobrar isso, porque inclusive era uma promessa de campanha, e não estou querendo tirar aqui nenhuma importância desse pleito sobre o patrocínio master. Acho que a gente tem que continuar cobrando, e fica aqui minha cornetada à gestão. Mas eu acho que o torcedor precisa entender o seu papel nessa reconstrução e no fortalecimento do clube, né? Eu tenho muitas críticas à atual gestão, assim como tinha em gestões passadas também, mas a gente tem que entender isso. A gente vê muita dificuldade no Twitter, no debate que a gente faz no Twitter, do torcedor entender que o Fluminense não é o presidente A, o presidente B, ou diretoria A ou diretoria B, né? O Fluminense é gigante, é centenário e pertence a nós, né, aos milhões de tricolores espalhados pelo mundo. Então,
Eu acho que ter esse senso, por exemplo, você falou do Grêmio, e o Grêmio ele tem uma arrecadação, um trimestre do Grêmio em sócio-futebol é maior que o nosso ano todo de sócio-futebol. O Grêmio tem arrecadações de 70 milhões de sócio-futebol no ano. A gente tem de 10 agora. Isso porque a gente conseguiu avançar muito no início do ano de 2020 e pela campanha e pelo Flu também, que fez um crescimento, a volta do Fred, enfim, vários fatores. Mas, enfim, eu acho que queria pegar só esse gancho do sócio-futebol, que é mais uma oportunidade de a gente enfatizar a importância de ser sócio, e a questão dos esportes olímpicos, que, assim, para mim, eu acho que essa é uma das maiores críticas. Essa questão da transparência, para mim, é bizarro ter outros 21 milhões. Eu acho que até uma falta de respeito com o sócio-futebol, né, e com os sócios do clube. Não que isso seja um motivo de deixar de ser sócio, a gente faz esse debate também nas redes sociais. A gente tem que cobrar a transparência, mas não deixar de ser sócio. Sócio dá a gente poder de cobrar e de votar, inclusive, né? Enfim, então a minha crítica seria essa questão da transparência, que você muito bem explanou aí, e dos esportes olímpicos, que eu acho que o nome do clube já diz tudo. Fluminense Futebol Clube. Quem banca essa porra é o futebol. Então eu acho bizarro o Fluminense continuar mantendo esportes que dão prejuízo. E aí, só a última cornetada, tem muita gente que fala, mas o dinheiro do sócio futebol vai todo pro futebol. Ok, mas se não existisse sócio, o Fluminense teria que dedicar uma parte do orçamento, da sua receita, para o futebol. A partir do momento que tem o sócio futebol bancando o futebol, isso abre margem, inclusive, para o Fluminense realocar e colocar nos esportes olímpicos parte desse dinheiro que iria para o futebol. Né? Então, assim, apesar do sócio futebol ir para o futebol, o fato de existir o sócio futebol permite o Fluminense também de remanejar. Então, eu acho que é válida a crítica. Tiara, posso fazer um complemento aí Claro, sobre isso? Desculpa te cortar. E além do sócio futebol ir 100% para o futebol, isso aí deveria somar ao que já deveria ser dividido antes, não ter essa realocação, como você está falando. Além disso, existem sócios proprietários e sócios contribuintes que 90%, eu não tenho a menor dúvida disso, o são por causa do futebol. Eu sou sócio proprietário e eu sou sócio proprietário majoritariamente por conta do futebol do Fluminense. Sim, exatamente. É isso. Então, enfim, só deixar essa cornetada aí. Tá, só complementando aí o que o Hugo falou, né, do sócio torcedor, a gente bateu 10 milhões e meio em 2020, superior, inclusive, à arrecadação com patrocínio, que a gente manteve ali em 9 milhões e 700, né? Então, demonstra que o sócio é importante. Eu vou confessar para vocês que, de vez em quando o Fluminense tem umas derrotas dessas, tipo a do La Calera do ano passado, eu falei, agora eu vou cancelar essa minha chega, eu não aguento mais. Porque parece que você, às vezes, fica amarrado ali, né? Eu sou sócio, estou ajudando, aí você vê, às vezes, por essa falta de transparência, o trato que é com o torcedor. Eu consumo tudo do Fluminense, até dando um exemplo. Fui comprar minha camisa, estava faltando a branca, e botei o patch da Libertadores lá na loja da Laranjeiras, moro perto. Aí fui, vou botar logo o Fred, que a minha do Fred é de 2012, tá saindo o número 9 e tal. Não tinha a letra E do Fred. Uma semana atrás, cara. Falei, brincadeira, a loja dentro da sede, não pode, gente. Tem que ter alguém tomando mais... Tem que ter zelo, acho que, com o torcedor, né? Como a gente está cobrando essa fidelidade do torcedor, acho que o clube também tem que fazer a parte dele. Eu torço para que o Fluminense melhore nisso. Tá? Mas essa parte do sócio é bem importante mesmo, e se o estádio estivesse aberto, acho que também ajudaria, né? Mais ainda, acho que vai melhorar quando voltar. Isso faz total diferença, até porque hoje, eu acho que a gente tenta mudar um pouco essa lógica esse sentimento de pertencimento ao clube, mas hoje o maior retorno que o clube ainda dá para o seu sócio futebol, né? O principal produto do sócio futebol é o desconto no ingresso. Continua sendo esse, infelizmente ainda é. Muita gente é sócia porque tem um desconto no ingresso. Então, eu prefiro pagar lá R$70 e ter 100% dos jogos, porque eu vou em todos no Maracanã. Então, esse ainda é o principal produto, né? Então, sem esse produto, de fato, por isso que eu exalto muito. O meu xará falou que um dos responsáveis sou eu, né? Porque eu estou na organização da campanha pelo Flu. Mas, assim, é toda a torcida. Eu exalto muito a iniciativa da torcida como um todo, que comprou a briga, se associou e a gente ampliou. Nós fomos o maior clube do Rio, né? O único clube que cresceu em número de sócios. Então, enfim, eu gosto de exaltar bastante isso, porque no momento de pandemia, sem público, a torcida comprar essa briga foi fantástico. Legal. Tem uma informação até na comparação com o Grêmio, que eu lembro quando o Fluminense lançou a camisa da Umbro, eu acho que o sócio tinha direito a comprar com antecedência, ou tinha 10% de desconto, sei que era um valor relativamente baixo.
Não, então, a do Grêmio, o Grêmio tinha 30%, o Fluminense era não 10%. tinha. Se tinha desconto, eu acho que era só 10% e não era tipo, chamando você para comprar logo a camisa. É o desconto fixo que você tem. Se você for comprar uma bolinha de gude do Fluminense na loja oficial, você tem 10% de desconto. Ou seja, não era uma promoção para você ser sócio. Principalmente no momento de pandemia, cara, era o momento de você falar, cara, o que tem para você consumir do clube hoje é a camisa, vamos comprar camisa, vamos aumentar as vendas de camisa, ídolo, o nosso maior ídolo recente voltou, se você for sócio você consegue ainda 30% de desconto. Eu acho que assim, até minha crítica, que na verdade não é uma crítica ao pelo Flu, que na verdade é uma crítica ao Fluminense, não à campanha, é que assim, é bizarro a principal campanha de associação do clube ter que partir da torcida e não do clube. É bizarro o clube não, entre aspas, eu não gosto desse termo, né, mas é o que melhor representa, pensar fora da caixinha o seu sócio-torcedor. Porque, assim, você tem um universo incrível de coisas para você fazer com o sócio-torcedor, desde experiência, como já teve em alguns momentos, até a questão de você fazer dele, de fato, se sentir um sócio do clube. Porque você ser sócio é você fazer parte da instituição. A gente teve alguns avanços em relação ao sócio já poder votar para presidente e tudo mais, mas assim, não é isso que faz. Isso não é o sócio-torcedor que a gente espera. A gente não quer que o Fluminense seja diferente porque o sócio-torcedor pode votar para presidente. A gente quer um Fluminense onde a pessoa, no lugar dela como torcedor, se sinta parte do clube e se sinta importante nas discussões políticas do clube. É um caminho muito longo para percorrer, mas eu acho que o clube ter na principal campanha uma proatividade da torcida e no momento onde você teve mais distanciamento do clube, você não valorizar essas pessoas que tiveram esse número incrível, que foi o segundo time que mais cresceu na pandemia, se não me engano, acho que só atrás de São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro o único que cresceu. Então, assim, é bizarro como essa questão do sócio é mal administrada, é mal gerida, porque é um potencial de ganho absurdo. E a gente bate tanto na tecla do torcedor como parte do clube, a gente tem várias histórias legais sobre isso, a gente tem toda uma questão de identificação com a história do clube, a gente tem várias pessoas engajadas nas redes sociais que trazem esse senso de pertencimento para o clube, que às vezes o clube se envolve como nós somos a história, nosso estádio foi criado para poder sediar, para poder ser a casa da seleção brasileira. Você tem várias coisas incríveis que se entrelaçam diretamente com o desenvolvimento do esporte, do futebol no Brasil, que assim, você não tem como você falar de futebol no Brasil sem falar de Fluminense. E assim, só isso já é um chamariz absurdo para você gerar senso de pertencimento na torcida e fazer ela se associar. E você tem tudo isso e chega na hora de você usar isso em benefício próprio, o clube parece que age com o sócio-torcedor como se fosse uma coisa passiva e não ser uma coisa proativa. Então isso realmente me deixa triste, né, como torcedor, e gera aí esses debates bizarros e surrealistas que poderiam estar aí no Museu do Louvre da França, do lado de uma obra do Picasso. Você poderia ter uns debates que a gente tem na rede social falando do Fluminense. Passam a tratar o sócio-futebol do Fluminense como se você estivesse comparando a um clube de benefícios que você ganha 4 cervejas por mês na tua casa. Então, isso só acontece porque o clube permite esse debate. E o clube permite esse debate porque ele é extremamente passivo com isso. E aí já fica aí esse meu desabafo e aí eu acredito que a gente tem bastante coisa para falar de sócio-torcedor. Em breve, com certeza, vai ser tema aí do podcast. Já foi tema do nosso podcast, inclusive, né? Mas tudo bem. Vinícius, tem mais alguma coisa para você complementar? Só para fechar aqui o resultado, que aí já levando para um lado positivo, né? É a parte do resultado financeiro aqui das receitas e despesas financeiras. Em 2019, o Fluminense teve um valor negativo de 58 milhões e em 2020 esse resultado foi de apenas 3 milhões negativos. Isso ajudou bastante no resultado e isso acho que deve-se basicamente a essa parte aí da quitação, né, dessas, não sei se é do Profut, eu acho que essa parte, inclusive, o clube vem indo bem, né, de quitar esses passivos de tributários, fiscal. Acho que isso vai ajudar bastante a criar para frente um fôlego financeiro bom. E aí a gente chega no resultado final do balanço, que a gente teve prejuízo aí de
3 milhões contra 9 milhões em 2019. No final das contas, se a gente considerar que 2020 foi tão turbulento aí, estádio fechado, talvez o resultado ficou na razoabilidade, mas que para frente a gente consiga aí botar a casa em dia, né, e botar o Fluminense de novo aí, né, no trilho para ser um dos protagonistas aí. Só queria finalizar, só assim, acho que a gente já pode avançar para a próxima parte do programa, para falar sobre o momento do time, mas eu queria só fazer uma pergunta bem objetiva para ouvir a opinião do Vinícius. Aí uma pergunta de torcedor. Vinícius, a gente tá arrumando a porra da casa ou não tá? Você, na sua opinião, a casa está sendo arrumada, mesmo que com muitos problemas, ou você acha que a gente está num caminho... É aquela faxina porque você está procrastinando ou você não está nem faxinando? A minha visão é que não. Principalmente para a gente ver ali, nós temos 14 mais 21 milhões de prejuízo, 35 milhões, a gente não sabe se vai continuar para sempre, né? Enquanto não fechar aquela torneira ali, vai ser complicado. Acho que o caminho vai ser mais árduo e por muito mais tempo. Se a gente quer uma coisa mais rápida, né, e ter resultado, a gente precisa fechar essa torneira. Eu acho que o lado bom que a gestão Mário está fazendo é justamente nessa parte aí, vamos dizer, do direito, né, na parte fiscal, na parte das contingências. Eu espero que para frente a gente não tenha tanto problema. Mas do restante, algumas promessas de campanha estão ficando aí para trás. É isso. Obrigado aí, Vinícius, pela explanação completíssima. Certamente aprendemos bastante. Vamos agora ao momento do Fluminense nas competições. O Fluminense empatou com o Júnior Barranquilla na quinta-feira pela Libertadores e hoje venceu a Portuguesa por 3-1. Xará, o que você tem a dizer do momento do Fluminense e a expectativa aí para a final do Carioca e para as próximas partidas da Libertadores? Primeiro que estou muito confiante na Libertadores, porque, enfim, acho que o Fluminense não fez um bom jogo contra o Júnior Barranquilla, mas considerando todas as circunstâncias de viagem, era nítido que o time também estava cansado, no segundo tempo principalmente, dava para ver isso. Eu até publiquei no Twitter time de guerreiros depois do jogo e fui cornetado por alguns torcedores no Twitter, dizendo que eu estava satisfeito com o desempenho do time, mas na verdade eu não estava satisfeito com o desempenho do time, mas sim reconhecendo que apesar de todas as circunstâncias da viagem, né, toda a sacanagem que é feita com o Fluminense pela Ferge sul-americanizada, parafraseando aí a voz da experiência, O Albertinho. Apesar de todas as sacanagens feitas contra o Fluminense, eu acho que o time lutou, teve briga, teve entrega em campo. Acho que o Fluminense está bem focado mesmo em levar essa Libertadores a sério, disputar de fato. Então, enfim, quanto a Libertadores, eu acho que é isso. Quanto ao Carioca, cara, a gente, né, se classificou para a final, que já era esperado também hoje. Eu só tenho que deixar um recado aqui que o Urubu pode esperar que a sua hora vai chegar. Estavam querendo fugir da gente, mas não tem jeito, cara. O destino é esse. E a história já diz quem ganha em final. Então, fica o nosso recado aí. Jean, seu comentário aí sobre o momento do Fluminense. Cara, eu queria, primeiro, antes de tudo, né, relembrar aí o jabá. Se você não gostou do meu voto em relação ao Roger como remador na quinta-feira, é bem simples, faz um pix aí, R$5, entra no Clube Dodi, o Dodi que deu certo pro Fluminense, que aí sim eu respondo comentários. Se não responder, meu filho, aceita, foi meu remador e não tô aqui para fazer média com ninguém não, porque eu não sou o Gotati. Que isso, cara, corretor amiguinho. Brincadeira. Agora falando sério, falando sem nenhuma digressão, né, como diz o nosso querido apresentador, eu acho que o Fluminense está muito bem na Libertadores. São 2 jogos agora no Maracanã e eu acho que o clube não, assim, é um time cascudo, é um time que tem aí acho que são já 10 jogos de invencibilidade. Na verdade, acho que desde que o Roger assumiu o Fluminense ainda não perdeu. Então, por mais que seja um time que não jogue bonito, por mais que não seja um time vistoso, é um time que está com uma alma copeira. E eu vi recentemente o nosso querido Emiliano Tolívia falando numa live do Papo de Flu, que esse time do Fluminense vai até naquela live rave com o Fio, né, que durou 24 horas, ele falou que esse time do Fluminense, as pessoas têm um mau hábito de achar que o time do Fluminense foi montado da noite pro dia, como se
como acontecia ali em 2015, 2016, que todo final de temporada era uma barca de jogadores saindo e todo início de temporada era uma cacetada de jogadores novos que nunca jogaram juntos entrando. E esse time está jogando junto, assim, a estrutura do time, desde 2019. A gente pode fazer várias críticas em relação as decisões tomadas para montar esse time estão sendo as melhores, então se deveria ser um time mais leve, se deveria ser um time que usasse mais ainda os jogadores de Xerém. A gente pode fazer várias críticas nesse sentido, mas não dá para você negar o fato que é um time que está quase 2 anos mantendo as suas peças. E isso é extremamente importante, e é um time aguerrido, é um time que me faz lembrar essa Libertadores de 2021 está me fazendo lembrar o que foi o Fluminense de 2007 para 2008 e o que foi o Fluminense de 2009 para 2010. Você já tem ali o Nino, que podendo ser aos poucos alçado já ele quase como um ídolo. Eu vejo que o Nino pode ser no Fluminense, que o Jeromel tá sendo no Grêmio. Você tem o Lucas Claro, que já chegou arrebentando ano passado e se complementando muito bem com o Nino. Você tem o Marcos Felipe, que já está no Fluminense há bastante tempo, teve a oportunidade ano passado 2 vezes para substituir goleiros, que deu conta do recado, e aí voltava para o goleiro titular. O goleiro, quando finalmente não tinha mais opção, temos que testar um novo goleiro, porque os goleiros não estão sendo tão produtivos assim, o Marcos Felipe não só abraçou essa causa agarrando pra caramba, como recentemente teve uma reportagem dele comparando com o Castilho, comparando com o Félix, comparando com outros goleiros da história do Fluminense, e ele falando que ele tem vontade de fazer uma história muito bonita no Fluminense, de ser talvez, quem sabe, o goleiro que mais vestiu a camisa do Fluminense. Então, você teve a volta do Fred, e você tem uma molecada de Xerém. Então é só para dizer que é legal a gente ter esse time com essa identificação bem aprofundada pela torcida. Não é um time de poucas camadas, superficial, e isso me dá bastante confiança para a Libertadores. Tenho certeza que vamos vencer os próximos jogos. São 6 pontos que a gente vai ganhar no Rio de Janeiro e vamos jogar com o River Plate para disputar o primeiro lugar. E, cara, em relação à final do Carioca, não tem muito o que falar. O Hugo já disse. A história já diz como eles se comportam contra a gente, e a gente vai arregaçar esse ano. Boa. Vinícius, seu panorama aí da situação do Fluminense atual na Libertadores e no Carioca. A situação hoje, né, da Libertadores, o Fluminense entrou como um patinho feio, né, no grupo, aí o pessoal já dava como eliminado, e depois dessa primeira metade aí, o Fluminense talvez seja favorito para ser o campeão do grupo. Acho que o time está muito bem, principalmente na Libertadores. Apesar do último jogo a gente não ter imposto um pouco o nosso futebol, mas também, como vocês falaram, né, essa parte da logística, a Ferdi que habla ali, então acabou atrapalhando um pouco, acho que também o desempenho em campo. Gostei disso, hein? A Ferdi que habla, eu gostei pra caramba. Vou adorar usar isso aí. Então, eu acho que o Fluminense tem tudo agora para ganhar esses 2 jogos em casa. Eu acho que os 2 times colombianos são nada demais. Se o Fluminense jogar como talvez até jogou hoje contra a Portuguesa, mandando no jogo, eu acho que a gente consegue fazer o resultado aí de uma forma relativamente tranquila, né? A minha única preocupação no momento atual tá ali na reserva do Fred. Eu não estou muito confiante, não sei vocês, ali no Bobadilha e no Abel Hernandes. Eles ainda não mostraram Fernandes, muito. quem falou foi o Abel Tita, Fernandes, né? A gente... Não, o Tita falou Alex Fernandes. Quem falou Fernandes foi a voz da experiência. É verdade. Porque a gente já tá até confundindo tudo, né? Tem o Luiz Antônio no nosso time, já não dá para entender nada. Então, acho que o momento da Libertadores, eu acho que tá bem tranquilo pra gente. E agora, na final, acho que tomara que daqui a 2 semanas a gente grite o ganhar Fla-Flu, é normal, né? Acho que até o nosso histórico atual aí de clássicos tá bem favorável, né? Uma coisa que a gente cobrava bastante das gestões, e também é um ponto positivo aí da gestão do Mário, que a gente parou de perder clássico, né? Então, acho que esse título do Campeonato Carioca é importante para dar moral para o grupo aí na sequência do campeonato. E também, como a gente não ganha desde 2012, acho que a gente precisa voltar a ganhar Carioca. Por mais que a gente saiba nessa zona que esses árbitros tendenciosos, mas eu acho que é isso. Acho que é para ir para cima deles, e que eles vão querer também ganhar da gente. Então, não
podemos dar mole para eles, não. Uma zona, diga-se de passagem, proposital, né? Que faz parte aí de um projeto para minar a gente, todas as possibilidades de ser campeão. Mas esse ano não vai ter jeito. Até as transmissões, né? Tá uma zona, tu não sabe nem onde assiste, qual o horário. Porra, é sábado à noite, domingo não passa mais. Os caras botam um cara para falar na transmissão que o Fluminense, que no jogo contra o Júnior Barranquilha, o pênalti não foi... se manteve a decisão do campo, que não foi nem pro VAR, e que é pra ser assim, sendo que é óbvio que não foi pro VAR, não tinha VAR no jogo. Tipo, o nível das pessoas que estão botando pra comentar os jogos. Bizarro. E só pra pegar um gancho do que o Vinícius falou, o grupo da morte virou morte dos nossos adversários, né? Exatamente. É isso. A morte é o Fluminense. Meu amigo do Bernardi. Aliás, um abraço pro morte. Eu não vou nem falar nada, vou seguir aqui. Antes da gente encerrar, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que, além dos programas semanais, nós temos também os pré-jogos que vão lá nas nossas plataformas nos dias das partidas do Fluminense. E também, antes de passar a bola para os camaradas, eu gostaria de mandar um beijo para minha mãe, rapaz. Dia das Mães hoje aqui. Infelizmente, por conta da pandemia, estou distante dela. Ela já tomou a segunda dose, mas ainda não foi os 15 dias, e mesmo depois disso tem que ter todo o cuidado, é importante lembrar isso, né? Mas fica aqui meu beijo à distância para minha mãe aí, tô morrendo de saudade dela. É isso. Agora sim, vou passar a bola para os camaradas. Jean, boa noite e até a próxima. Boa noite. Torcida Tricolor, quero fazer um pedido para vocês, que é uma coisa Espero que não seja longo esse pedido. Não, vai ser rápido, prometo. Uma coisa que eu reparei hoje no grupo de WhatsApp com amigos que não estão dentro da bolha do Twitter ou dentro de outras bolhas de discussão do Fluminense, e é legal você ver que as pessoas às vezes acabam trazendo outros pontos de vista sobre discussões. No caso dessa semana foi, por exemplo, a questão do Miguel, mas isso é legal para a gente abrir um pouco mais a cabeça no que pensa a torcida, no que pensam as outras pessoas sobre os problemas, porque às vezes a gente acaba debatendo sempre muito com as pessoas que concordam sempre com a gente, e isso acaba enviesando demais o debate, as opiniões. Então, não tenho ainda opinião formada em relação ao Miguel, tenho as minhas críticas à parte de gestão de Xerém, da gestão Bittencourt, mas também sei que não é só uma questão de competência. Eu acho que também existe um outro lado aí que precisa levar em conta, mas enfim, discutam também com os tricolores que não estão nas redes sociais, discutam com os tricolores que não acompanham, que só acompanham às vezes as mídias tradicionais, porque às vezes essas pessoas vão trazer opiniões e pontos de vista que você às vezes está ignorando pelo fato de você estar sempre debatendo com as pessoas que estão ali, entre aspas, sempre concordando e tendo as mesmas fontes e opiniões que você. Então, fica aí esse recado final para abrir um pouco mais o universo do debate da torcida, porque o Fluminense não é só pro Twitter. Xará, boa noite e até a próxima. Gostei do recado do Jean, hein? É assim que eu... Pé na porta. A gente vai ser muito cancelado, cara. Não, cara, eu queria dizer que o teu beijo pra sua mãe foi intempestivo, porque a gente deu beijo lá no início, tu deu beijo no final, ela vai ficar chateada. Vocês que são apressadinhos. Eu fechei a minha participação nesse programa com um beijo pra pessoa mais importante do dia. E tá faltando mais um beijo pra mais uma mãe que vai vir eu. Essa já ganhou pessoalmente. Então, já que você falou, eu vou mandar mais um beijo aqui para a Cris, minha esposa, que está esperando a nossa querida Helena. Em breve estará aí junto da gente, mais uma tricolor. Helena Alberta, né? Não, cara, que Helena Alberta? Aliás, fica o meu beijo para a Cris também, a mãe que tá vindo aí, Helena, mais uma tricolor que vai com a gente para os jogos, né? Vai para a arquibancada com a gente. Com certeza. Enfim, queria só deixar o meu agradecimento aí ao Vinícius, cara, brigadão, portas abertas também, quando você quiser participar novamente. A sua explanação acho que ajudou a gente a compreender muita coisa. Obviamente que a gente poderia fazer vários outros debates sobre o balanço, que eu entendo que até para você e outras pessoas da área seja um tema que, né, complexo, que demande mais tempo mesmo. A gente, infelizmente, tem uma limitação de tempo do programa, que a gente até já estourou, mais do que estourou. Mas, enfim, deixar aí também, cara, a minha cornetada só para a galera que caça like na rede social, que fica, além de inventar mentira, fica jogando a campanha pelo Flu, e aí já puxando o gancho que a gente já falou bastante, mas fica colocando, por exemplo, a crítica aos esportes olímpicos, que eu também tenho essa crítica, a pessoa fica colocando, e agora é pelo Flu? Cara, é pelo Flu pra caralho, sempre foi, sempre será. Isso não tem nada a ver com a crítica aos esportes olímpicos. A gente tem que continuar se associando, tem que continuar fazendo o que for possível pelo Fluminense, e
e continuar criticando, e assim vai ser, até a gente conseguir melhorar o clube do jeito que a gente quer, do jeito que a gente merece. Mas isso não tem nada a ver com a campanha. Então, só deixar minha cornetada, porque eu acho até desrespeitoso, né, com a iniciativa que foi da torcida espalhada pelo Brasil inteiro que participou dessa campanha. Então, eu acho até um desrespeito com o conjunto de torcedores do Fluminense. Belíssima cornetada, Xará. Vinícius, queria agradecer aqui a sua participação, por aceitar nosso convite, por destrinchar aí o balanço patrimonial do Fluminense. Brigadão aí. Sempre quiser participar, as portas estão abertas. O convite está feito aí sempre que você quiser contribuir com o nosso podcast aqui. Brigadão aí, manda seus recados finais. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado mesmo pelo convite. Dian e os Hugos aí. Gostei bastante. Primeira vez que eu faço um podcast na minha vida. Achei que fosse ser mais difícil do que é. Até gostei bastante. Não vai querer também concorrer com a gente não, né? Pô? Não. Só participando mesmo. Mas obrigado aí pelo convite. Espero poder participar de outras vezes, até como torcedor também. Mas também quando tiverem os balanços trimestrais, a gente pode sempre ir trocando essa figurinha e como esse foi o primeiro, né? Foi mais um pouco teórico também, mas nos próximos a gente pode trazer números comparando com rivais e com outros clubes aí de futebol para a gente fazer o nosso tricolor mais forte, né? Então, agradeço mesmo. E como vocês estão falando aí das cornetadas, a minha cornetada vai para a gestão nessa parte dos esportes olímpicos, mas não no sentido de acabar com eles, né? Mas sim dar uma maior transparência para o torcedor, mostrar como o dinheiro, né, do sócio de futebol está sendo utilizado para dar mais força aí para essa campanha aí que vocês estão fazendo aí, que a gente viu nos números que é bem importante para o clube. Tá? Então, eu como sócio, me mantenho sócio, não só para votar, mas também para ajudar o clube e torço até para que a gestão pudesse chamar vocês, né, para pegar até esse know-how. Vocês estão dentro da torcida, né? Eu acho que conversa mais fácil com a torcida do que talvez essa gestão, que ao invés de conversar, de vez em quando eles dão umas espetadas aí nas indiretas. Então, a minha cornetada vai neles aí. Cornetada justa. Belíssima cornetada, isso que eu ia falar. E, Vinícius, já que você falou, já fica aqui previamente combinado, rapaz. A gente vai participar aí de outros programas para falar disso. E fica com o convite para você participar também dos nossos pré-jogos, de um dos nossos pré-jogos aí. A gente geralmente chama um convidado. Você está mais do que convidado aí, se sempre quiser. Como eu disse, as portas estão abertas. Participo com o maior prazer. E, ó, tem aqui um extraoficial aqui, um recado final extraoficial aqui, ó. A Lindinha, né, como é conhecida pelos amigos mais próximos, a digníssima Camila Lopes, digníssima do nosso amigo Vinícius, já tá aqui, ó. Libera meu marido, acaba esse podcast aí, é proibido remar. O cara não queria falar e tá falando sem parar. Então aí, ó. Então já fica aí, isso, ó. Tá vendo? Isso mostra que eu gostei. Pela dona Encrenca. Ó, eu queria falar o seguinte, Diana. Avisa pra ela que o responsável principal é você que fala pra cacete. Isso que eu ia falar. Não vai faltar prova. Pede pra ela escutar o podcast, ela vai escutar 50 minutos de Dian e 30 minutos da gente. Depois de mais uma digressão, eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Abraço, saudações tricolor. Dessa vez não é o Melechal que vai ficar puto, não. Sou eu mesmo. Mas que pariu. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!